Olá, meu jovem, olá, minha jovem. Que bom estar aqui de volta com vocês. Então, galera, nós vamos fazer a terceira aula sobre esse tópico, tá? É um tópico um pouquinho mais trabalhoso, mas espero que esteja sendo proveitoso para vocês. Fracionei bem o conteúdo para vocês terem bastante tempo para assimilá-lo, beleza? Galera, hoje a aula é sobre o final do capítulo, para você se localizar onde estamos no livro. Só localizar aqui a página para vocês. Nós estamos na página 393 e vai até a página 405. Nós estamos no finalzinho lá, livro 3, tá? Para você se localizar. Galera, a conversa de hoje, o papo de hoje é sobre uma coisa nova, ok? Uma grandeza termodinâmica que eu acho que vocês não ouviram falar ainda, que é uma coisa chamada entropia, ok? Galera, às vezes é difícil para o aluno assimilar algumas informações novas, porque é muito fora do cotidiano. Por exemplo, se você tem 5 anos de idade, aí você fala que a aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo. O jovem de 5 anos vai falar o quê? A criança, né? Vai falar o quê? O que é metro por segundo? Aí você vai falar, metro por segundo é uma grandeza. Uma grandeza. Para que serve a grandeza? Uma grandeza serve para medir coisas. Beleza. Então, da mesma forma como você explicou para esse jovem e para essa criança, eu vou explicar para você. Entropia também é uma grandeza. Para que ela serve? Ela serve para medir uma coisa. E que coisa seria essa? Entropia serve para medir o grau de desordem de um sistema. Falei um conceito a mais. Sistema. Não se preocupe. Vou dar um exemplo para você entender. Primeira coisa, o que é sistema? Sistema, galera, é tudo aquilo que eu estou estudando, ok? Então, por exemplo, se eu quero estudar um copo com água, aí eu vou e traço uma linha imaginária ao redor desse copo com água, certo? Tudo que está dentro da região do espaço onde eu quero estudar, eu chamo de sistema. E tudo aquilo que está ao redor do meu sistema, eu chamo de ambiente. Então, sistema é tudo aquilo que eu quero estudar. Então, se você tem um lápis, anote aí, porque é uma frase, uma fala, uma palavra, um conceito que é muito recorrente aqui nas aulas de termodinâmica. Então, um sistema é sempre delimitado por uma linha, uma camada, sei lá, uma forma mais simples de explicar. Mas na ciência nós chamamos isso aqui, essa linha que eu desenhei, de fronteira. A fronteira é o que delimita a região do sistema. Então nós aprendemos o que é um sistema, aquilo que eu quero estudar. Eu sei que meu sistema é delimitado por uma fronteira, certo? E tudo aquilo que circunda o meu sistema, que é vizinho ao meu sistema, é chamado de ambiente. Ok? Tranquilo? Beleza, galera. Então, partindo daí, eu posso falar qual que é a temperatura do sistema. Aí eu vou lá e coloco um termômetro nessa água. Falo assim, a temperatura do sistema é, por exemplo, 30 graus Celsius. A temperatura do sistema é 30 graus Celsius. Qual que é a massa do sistema? Eu pego, coloco sobre uma balança, esse sistema copo d'água, e meço a massa. A massa do sistema é igual a 400 gramas. Então, já tenho uma outra grandeza desse sistema. E posso também falar dessa grandeza nova que eu aprendi, que é chamada de entropia. Ok? Beleza. Só vou fazer uma pequena adaptação no sistema, analogia, para você entender melhor. Agora, imagine que em vez de um copo d'água, eu tenho um compartimento fechado, certo? Esse copo d'água se transmutou, se transformou
em um compartimento fechado, uma garrafa fechada, ok? Dentro desse sistema, agora coloque seus óculos biônicos aí e comece a enxergar as moléculas e as partículas, os átomos que compõem um gás que está dentro desse sistema, certo? Beleza? Agora, esse material que está lá dentro, essa matéria que está lá dentro, é composta por partículas. Essas partículas podem estar menos ou mais organizadas, certo? Como, por exemplo, imagine que todo esse material está no estado gasoso. Então, eu tenho várias partículas bagunçadas e passando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e tenho um grau de desorganização, certo? Agora, imagine que esse estado vai ficando líquido. Essas partículas começam a se organizar mais, ficar mais próximas de si, uma das outras, certo? Então, tem um maior grau de organização, beleza? Além disso, eu posso passar para o estado sólido. Então, as partículas agora estão vibrando numa mesma posição, próximas umas outras e muito, muito organizadas, certo? Então, eu tenho um outro grau de organização. Onde é que eu estou mais organizado? No sólido. Onde estou menos organizado? No sólido. E qual que é a grandeza que vai me dar, me informar qual que é o grau de organização? É justamente a entropia. Então, entropia é uma grandeza que mede o grau de organização. Quanto mais desorganizado, quanto mais bagunçado, eu terei uma maior entropia, ok? Tranquilo? Beleza, galera. Agora, uma coisa importante falar é uma colocação um pouco apressada do ponto de vista científico, mas é muito comum a gente ver isso em livro. No nosso livro a gente vê que uma transformação ocorrerá espontaneamente quando houver aumento da entropia. A gente vai ver logo mais que tem alguns detalhes que tornam isso, no geral, verdadeiro, certo? Então, isso aqui é no geral. Quando a gente for fazer cálculo, vocês vão perceber que eu tenho que tomar um certo cuidado com essa afirmação. Mas é quase sempre verdade. Por exemplo, ó, imagina, eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender. Imagina que você está no seu quarto. Aí, você, como bom filho, escutou a sua mãe e você arrumou o seu quarto. Seu quarto está organizadinho, é segunda-feira. Aí, ao passar da semana, o que acontece com esse quarto? Ele vai se desorganizando. Então, vamos pensar no nível da entropia. Na segunda, como é que a entropia está? Baixinha, porque está organizado. E, naturalmente, com o passar do tempo, esse quarto vai começar a se bagunçar, certo? As coisas começam a sair do lugar, uma pessoa pega, um copo cai, uma meia jogada em cima da cama, não faça isso. E aí? A entropia começa a aumentar naturalmente. E assim a natureza também. A entropia, ela, no geral, tende a aumentar, porque o grau de desorganização aumenta. Existem algumas áreas que estudam mais cosmologia, que diz que o universo está em expansão, a entropia está aumentando. Então, você pode ir fazer por sua própria conta e risco as pesquisas aí quanto à entropia do universo. Mas nós vamos nos preocupar somente aqui com a nossa matériazinha, que é a química, ok? Galera, seguinte, ó, então aprendemos nesse slide que a entropia de um sistema tende a aumentar, ok? Naturalmente, espontaneamente, certo? Por exemplo, ó, nessa troca térmica, imagine que eu tenho aqui, um exemplo que o livro deu, duas barrinhas dentro de uma caixa, isolado, isopor. Tem uma barrinha que está a 20 graus, uma barrinha que está a 40 graus. Aí eu coloquei as duas barrinhas, uma coladinha na outra em contato, certo? Com o passar do tempo, o que você espera? Que elas troquem calor, né? Troquem calor da física aí que vocês aprenderam, e elas vão atingir o equilíbrio térmico. Vai estar numa temperatura intermediária entre elas. Agora, a partir do nosso postulado aqui, nossa informação que nós falamos aqui,
onde a entropia vai ser maior, antes ou depois? Aqui eu tenho antes e aqui eu tenho depois, certo? Então, ó, nós aprendemos que a entropia naturalmente tende a aumentar, certo? Então, onde a entropia é maior? A entropia vai ser maior depois, porque é o caminho natural. Você não esperaria que eu tivesse duas barrinhas, a mesma temperatura, e elas do nada começassem a esquentar, certo? Teria que ter uma causa lógica para isso acontecer. Caso contrário, não faz o menor sentido termodinâmico, certo? Pessoal, e nós podemos fazer um link com o estado físico. Por exemplo, ó, onde o grau de desorganização é maior? A gente já falou sobre isso. No estado gasoso, partículas bagunçadas, onde ele é menor no estado sólido. Então, ó, quanto maior a desorganização, vamos só colocar, ó, desorganização, vou colocar um sinalzinho, vou colocar, vou colocar aqui mais, e aqui vou colocar aqui mais para a gente entender, certo? Mais organização. Onde eu tenho maior organização aqui? Aqui eu tenho mais no sólido, e aqui eu tenho mais, certo? Agora vamos pensar, quanto maior a desorganização, que é o contrário, maior vai ser a entropia. Então, quem tem maior entropia? Ah, eu tenho mais organização aqui, então coloco um Ezão aqui. Ezão aqui. E tenho menos desorganização, bagunça, no sólido. Então, coloco um Ezinho minúsculo aqui. E tem um E intermediário aqui, certo? Então, se eu fosse colocar aqui, seria entropia é grande no estado gasoso, pois eu tenho maior desorganização. Eu tenho um intermediário aqui e tenho uma entropia menorzinha aqui. Então, ó, quanto maior a desorganização, maior a entropia. Beleza? Então, a gente fosse fazer a entropia é maior no sólido, que é maior no líquido, que é maior. Perdão, a entropia é maior no gasoso, que é maior que no líquido, que é maior do que no sólido. Ou pensando, a entropia é máxima no sólido e é intermediária no líquido e ela é menor no sólido. Ok? Tranquilo? Então, se você tiver dúvida quanto a isso, galera, se eu falei muito rápido, dá um toque aí. Vamos lá trocar uma ideia. Mande um zap aí. Pessoal, uma coisa importante falar é uma outra grandeza. Essa outra grandeza, ela é relacionada com a entropia. E ela é muito importante para nós, porque é a partir dela que eu vou dar a martelada final na questão, como diria alguns políticos aí, na questão da espontaneidade. Como isso é feito, galera? Para falar de espontaneidade, eu tenho que calcular uma coisa chamada energia livre de Gibbs, representada por ΔG, ok? Então, vamos lá, escreve aí. Para que serve a energia livre de Gibbs? Ela serve para encontrar a espontaneidade. Espontâneo. Então, eu quero encontrar se o processo é ou não, sim ou não. Sim ou não. Tem duas possibilidades. Então, eu tenho que calcular esse valor. Ok? Vou apagar isso aqui. Seguinte, galera. E como é que eu faço? Primeira coisa, ó, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de falar sobre isso, eu tenho que falar a respeito de uma coisa, um termo antes, que é chamado de termo entrópico. O que é termo entrópico? Só introduzir um valor antes, tá? Nós estamos falando disso.
Mas para chegar nisso, eu tenho que falar um pouquinho de um dos termos, você vai entender. O termo entrópico é um termo que está relacionado, e no livro de vocês também está, quanto à entropia do sistema, certo? Então, todo sistema tem uma entropia. Então, quando, por exemplo, eu falei lá no começo da aula sobre o copo de água. Então, o copo de água, como ele tem uma temperatura T, ele também tem um valor de entropia, certo? E eu vou precisar dessa temperatura e dessa entropia para calcular o ΔG de um processo. E o professor falou difícil. Galera, vamos lá. Beleza. Pessoal, olha só. Quando eu tenho uma reação química, certo? Tipo assim, A mais B dando um C, eu tenho um processo, tá? Sem dificuldade. Eu tenho reação química, eu tenho um processo. Esse processo, ele vai ter uma variação de entropia, um ΔS. Nós aprendemos lá da aula passada que eu tenho um ΔH, que é uma variação de entalpia. Então, eu tenho também uma variação de entropia. Professor, não entendi por que eu tenho variação de entropia. Vou te explicar por quê. Veja bem, imagine que eu tenho aqui 1, 2, 3 gases. Gasoso, gasoso, gasoso. Agora, vou provar para você que eu tenho uma variação de entropia. Agora, imagine que isso aqui está tudo numa garrafa. Antes, do lado dos reagentes. E aqui eu tenho, vou colocar R aqui, para não confundir. R. E aqui eu tenho uma outra caixinha aqui, que é a caixinha do depois. Ok? Que é o lado dos produtos. Tá? Olha só, eu tinha uma molécula de A, uma molécula de B, certo? E aqui eu tenho uma molécula, depois eu formei aqui uma molécula só aqui, ó, de A com B. A, B separados. E aqui eu tenho A e B juntos. Agora eu vou pensar o seguinte, ó, antes e depois. Será que eu tenho a mesma desorganização? Veja bem, aqui eu tenho duas coisas mexendo, vibrando, bagunçadas, tá? E aqui eu tenho só uma coisa, num lugar no espaço lá. Será que a entropia é a mesma? Então não é, certo? Então observe que esse sistema antes, eu vou ter uma entropia S, vou chamar de entropia inicial. E aqui, depois do lado dos produtos, eu também tenho entropia. Relativa a esse outro sistema que se formou depois. Passou o tempo, certo? Então, aqui eu tenho SF. Tem uma variação? Tem, porque eu tenho antes e depois. Então, ó, delta S vai ser igual à entropia final menos a entropia inicial. Eu tenho uma variação de entropia no sistema na reação. Sim, eu tenho. Ok? Beleza? Então, ó, a partir disso, eu vou calcular esse termo chamado termo entrópico. E o que ele é? Ele nada mais é do que eu pegar esse ΔS, certo? Eu pegar esse ΔS e multiplicar pelo valor da temperatura em Kelvin. Professor, mas aí tem um problema aí, porque vou multiplicar a entropia. Qual que é a unidade de entropia? Então nós vamos introduzir uma nova informação para nós aqui. Entropia, qual que é a unidade de entropia? A unidade de entropia vai ser Joule, tá? Só que o Joule dividido pelo Kelvin, ok? Joule por Kelvin é a unidade de entropia.
Beleza? Suas variáveis, tá? Pessoal, então, ó, o que seria o termo entrópico? O termo entrópico seria eu calcular o quê? Eu multiplicar a temperatura do sistema, lembrando que a temperatura tem que estar constante, tá? Vezes a variação de entropia. Mas, professor, vamos pensar o seguinte, galera. Olha só, aqui eu tenho Joule por Kelvin. E aqui eu tenho Kelvin. Tenho Kelvin multiplicando e Kelvin dividindo. Kelvin cancela com Kelvin? Ó, cancelou. Mas e daí, professor? Você vai ter Joule. Joule é medida de quê? Joule, que eu me lembro, deixa eu ver. É a medida de energia. Isso mesmo. Mas o termo entrópico, então, serve para quê, professor? O termo entrópico, meu jovem, serve justamente para calcular o quanto de energia que eu tenho que gastar para deixar o sistema mais organizado ou menos organizado, certo? Então, escrevam aí, ó, o termo entrópico serve para calcular o quanto de energia eu tenho que gastar para deixar o sistema mais organizado ou menos organizado. Quer que eu te provo? Por exemplo, ó, veja bem, você vai entrar no dia de sábado para organizar o seu quarto. Você não vai ter que gastar energia? Sim, então, para você chegar num estado entrópico mais organizado, então você necessariamente vai ter que dispendiar energia aí, certo? Então, ó, tem energia envolvida. E onde é que eu vou utilizar isso aí? Justamente no termo entrópico. Ok? Galera, então nós aprendemos o termo entrópico, nós sabemos o que é o ΔH, que é a entalpia, e juntamos essas duas informações para encontrar a energia livre de Gibbs, certo? Então, energia livre de Gibbs nada mais é do que o que, galera? Energia livre de Gibbs é um cálculo. Então, é a subtração do valor do ΔH, que é a variação de entalpia, menos o termo entrópico. E para que ele serve? Ele serve para verificar a espontaneidade de um sistema, de um processo acontecer. Como, por exemplo, uma reação química é espontânea ou não é espontânea? Eu estou um pouco de dificuldade quando você fala espontâneo. O que você quer dizer espontâneo? Vamos lá, vamos dar um exemplo para você para deixar mais claro. Ó. Pense comigo aqui, ó. Eu tenho aqui CH4 e toquei fogo com tem oxigênio e vou gerar o quê? Vou gerar CO2 mais H2O. Não está balanceado aqui, não vou verificar balanceamento não, tá? Porque não é o foco da questão aqui agora. Agora, imagine que alguém vá numa prova e escreva assim: tem o CO2, tem o vapor de água, H2O. Isso aqui vai se juntar naturalmente, do nada, e vai formar o quê? Metano e oxigênio. Aí eu pergunto para vocês, pelo seu conhecimento, pelo seu bom senso, o que você espera que aconteça naturalmente, espontaneamente, na natureza? A queima ou, do nada, o metano virar, o CO2 da atmosfera combinar com água e virar CH4. Se você concordar comigo, a combustão é natural, certo? Então, a combustão é o processo espontâneo de acontecer. Então, a energia livre de híbrido vai falar para mim o quê? Ó, isso aqui acontece. Já isso aqui, ó, não acontece naturalmente. Ok? E como é que eu vou chegar a esse valor? Como é que eu vou chegar a essa conclusão, perdão? A partir do valor. Se esse valor for negativo, o processo acontecerá espontaneamente. Se ele for zero, eu vou ter o equilíbrio químico. Galera, equilíbrio químico
nós vamos falar um pouquinho mais na próxima aula, que é de cinética química, tá? Então, se você não entende o que é equilíbrio químico, vamos falar com mais calma para você isso lá, porque é um tópico extenso e eu preciso de um pouco de mais de tempo para te deixar mais claro. Então, eu vou falar uma coisa muito rápida e vai mais confundir do que explicar, tá? E além disso, ó, o ΔH, quando ele é positivo, o processo não é espontâneo, certo? Então, até agora, se você fosse fazer uma prova amanhã, o que você deveria falar? Ó, é espontâneo, não é espontâneo ou está em equilíbrio. Apesar de você não entender o que é equilíbrio ainda, você pode, por exemplo, ficar está em equilíbrio, tá? Beleza, galera. Então, vamos pensar aqui nesse exemplo que eu dei para vocês. Ó. Veja bem, onde aqui, qual que é o valor do ΔH desse primeiro caso aqui? Você acha que isso aqui é positivo, negativo ou zero? É espontâneo? Então é negativo. Então aqui é menor do que zero. Certo? E já o processo inverso? O processo inverso tem que ser maior do que zero. Então, o ΔG aqui tem que me dar essa informação. Beleza? Então, para isso que serve a energia livre de Gibbs. Galera, no entanto, eu vou só começar a explicar para vocês uma questãozinha que está lá no complementares desse capítulo, tá? Então, eu vou dar uma ideia de como faz e vou propor para que vocês façam, tá? Análise dos dados termodinâmicos complementares, tá? Questão 6 de complementares. De reações permite a previsão da espontaneidade. Na tabela a seguir estão apresentados os dados termodinâmicos de duas reações químicas. Olha só, eu tenho aqui o ΔH, eu tenho o ΔS, que é a variação de entropia, e tenho aqui o ΔG, que é a variação da energia livre de Gibbs. Uma coisa que nós temos que atentar, galera, o que é essa bolinha que está aqui em cima dos valores? Essa bolinha, ela significa alguma coisa, ela não está aí à toa, tá? O que ela significa? Escreva aí, ela significa estado padrão. O que é um estado padrão? Se você não sabe, até hoje vou te explicar. Estado padrão é um estado onde eu mantenho alguma das variáveis fixas. Quais variáveis seria essa? Temperatura, pressão. Então aqui, ó, por exemplo, a temperatura é 25 graus Celsius. A pressão é de 1 atm. Aí você vai puxar lá da sua memória CNTP, CATP, então essas coisas estão lá, tá? Pessoal, então essa bolinha significa aí, estado padrão. Geralmente ela vem assim para vocês na questão, ok? Se tiver muita dúvida sobre isso e não lembrar o que é CNTP, CATP, dá um toque aí no zap, tá? Galera, seguinte, ó, vamos lá. Vamos ver. A partir dos dados apresentados, identifique as seguintes afirmativas como V ou F. Então, ele passou duas reações aqui, deu vários valores e quer que você julgue isso aqui como verdadeiro ou falso. Vamos lá, ó. A diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade da reação 1. Galera, ó, primeira coisa, eu estou analisando a reação 1. Quem que é o cara que vai me dar espontaneidade? ΔG. Beleza? Vamos lembrar ΔG? ΔG é igual a ΔH menos T, que é a temperatura, vezes ΔS. Certo? E vamos usar essa informação aqui para julgar se é espontâneo ou não é, tá? Então vamos substituir valores, ó. ΔG para 1, colocar ΔG1 é igual, da primeira reação aqui, é igual a menos 20 menos temperatura
que é genérica, né? Não coloquei, é uma variável, vezes menos 25 joules. Ó, olha uma pegadinha que ele deixou aqui, ó. Aqui está quilojoule e aqui está joule. Então, para deixar isso aqui mais claro, ó, vamos transformar tudo em joule para não ter problema? Então, vamos lá, vou apagar aqui para deixar isso. Para quem não notou, ó, tá aqui, ó. Aqui eu tenho joule e aqui eu tenho quilojoule. Mesma coisa comparar metro com quilômetro. Aí fulano fala assim, ah, eu andei 10 metros. Ah, eu andei 10 quilômetros. Quem andou mais? Quem andou 10 metros ou 10 quilômetros? 10 quilômetros, porque cada quilômetro tem 1000 metros. Quilo de 1000, ok? Então aqui, ó, 20, como é joule, é quilojoule, então vai ser 20.000 aqui. 20.000, certo? Quando você multipliquei por 1000 aqui, beleza? E coloco aqui menos a temperatura, o ΔS está em joule já, né? Então eu coloco aqui menos 25. Beleza? Agora vamos só simplificar isso aqui. Vai ficar ΔG é igual a menos com menos vai dar mais, certo? Mais 25T. Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa para 2, ó. 2 vai ser como, ó? 2 vai ser assim, ó. Eu vou ter aqui o ΔG2, certo? Aqui eu tenho mais 30 quilojoules, então vai ser 30.000. Mesmo motivo, transformando para joule direto. E aqui eu tenho, ó, mais T vezes ΔS. No caso, ΔS aqui vai ser igual a mais 5. Ah, só uma coisa, galera. Aqui eu coloquei o sinal invertido. Aqui no caso é menos. Menos, ok? Então aqui no caso é menos. Então, galera, ó, menos aqui, menos com mais dá menos. Então, ó, ΔG é igual a 30.000 menos 5T. Beleza? ΔG2. Então, eu tenho duas expressões para julgar aquelas informações que eu tenho nos enunciados ali. Certo? Vamos lá, ó. A diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade da reação. Então, o que é desfavorecer a espontaneidade? Eu sei que, o slide aqui, eu sei que uma reação espontânea, o ΔC, ΔG tem que ser negativo. Então, quanto mais negativo, mais top para mim, certo? Então, ó, galera, seguinte, ó, vamos pensar o seguinte, ó, só vamos transformar essa informação em informação útil. Ó. A diminuição na temperatura desfavorece a espontaneidade. Então, vou substituir a informação desfavorece a espontaneidade, significa dizer o quê? Que torna ΔG mais positivo. Então, vamos ver. Olha só, o aumento, não, a diminuição. A temperatura está caindo. A temperatura está caindo. Se a temperatura está caindo, esse termo aqui, ó, está ficando menor. Se está ficando menor, é o contrário que acontece, certo? Porque, ó, eu tenho uma coisa aqui positiva e uma coisa aqui negativa. Beleza? Então, ó, se eu vou crescendo a positiva, eu vou tornando isso aqui mais positivo, porque eu vou anulando isso aqui. Beleza? Se você não entendeu o pulo do gato, me dá um toque aí, porque às vezes pode ser complicado para o aluno entender essas lógicas aqui. Então, isso aqui, ó, é falso. Beleza? Vamos analisar a segunda opção aí.
O aumento da temperatura favorece a espontaneidade da reação. Tá? O aumento da temperatura favorece a espontaneidade da reação. Vamos lá, ó. 2, no caso. Ó. Vou aumentar a temperatura. Quando eu vou favorecer a espontaneidade? Quando eu vou ficando mais negativo. Então, vamos analisar. Ó. Aqui eu tenho um termo negativo. Se eu quero colocar isso aqui mais negativo, então eu tenho que aumentar aquilo negativo. E como é que eu aumento? Ó? Aumentando a temperatura, certo? Tem um menos aqui, ó. Vai ficar... Vou aumentando a temperatura, 100, 200, 300, vai ficar menos 100, menos 200, menos 300. Aí eu vou subtraindo, 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 até que isso aqui fica espontâneo, totalmente negativo. Ok? Então, isso aqui... Opa! Isso aqui é verdadeiro. Na temperatura de 400 Kelvin, a reação 1 será espontânea. Aqui é conta. 25, então vai ficar aqui, ó, menos 200, 0, 0, 0, mais 25. Aí falou quanto? O valor era 400, né? Então aqui 400. Certo? Então fazendo essa continha aqui no cantinho aqui, ó, menos 20 mil vai continuar menos 20 mil. É só multiplicar. 4 vezes 25 dá 100, certo? 100. Aí sobrou 2 zeros aqui, eu coloco esses 2 zeros aqui. 0, 0. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar 20 mil, menos 20 mil com mais 10 mil, vai ficar o quê? Menos 10 mil joules, certo? Continua negativo, continua espontâneo. Mas vamos analisar a temperatura de 400, a reação será espontânea. Veríssimo, verdadeiro, certo? Porque continua negativo. Na temperatura de 4.000 kelvins, a reação será espontânea. Na temperatura de 4.000 kelvins, a reação 2. Reação 2. Então, aqui, vou fazer outra continha. Eu vou fazer aqui em cima, ó, puxei para cá, aí você faz comigo. Ó. Vai ficar 30.000, certo? Menos 5 vezes 4.000 kelvins. 4 vezes 5 vai dar 20, né? Então, vai ficar aqui 20.000. E aqui continua 30.000 positivo. 30.000 menos 20.000 vai dar 10.000 positivo. Então, aqui vou ter um ΔG2, nessa alternativa que eu calculei, que é positivo. ΔG positivo, como eu aprendi aqui, ó, não espontâneo. Então, essa alternativa, ela está errada, falsa, certo? Então, letra certa, letra D. Acabei que eu fiz, né? Mas foi bom fazer, porque você vê como é que faz. É mais fácil. Galera, então, ó, às vezes, nem preciso fazer conta. Já posso partir da lógica. Porque é o seguinte, ó. Quando eu não preciso nem fazer conta, já posso julgar a questão direto. Pensa comigo aqui, ó. ΔG vai ser ΔH menos T ΔS, certo? Se esse termo aqui é negativo e esse aqui é positivo, eu vou ter positivo com negativo, vou continuar, vou ter o resultado de quê aqui, ó? Negativo com negativo. Então, só está tornando mais negativo. Então, não interessa. Qualquer que seja a temperatura, vai ser sempre espontânea, porque essa soma aqui vai ser sempre negativa, certo? Outra possibilidade aqui, ó, eu tenho isso aqui positivo e isso aqui negativo. Negativo com negativo vai ficar positivo, então estou somando duas coisas positivas. Então, aqui o que acontece? Ó, vai ser positivo, independente da temperatura. Lembrando que
Kelvin não tem temperatura negativa. Temperatura Kelvin é sempre positiva, certo? Que é absoluto. Então, aqui, ó, qualquer que seja a temperatura, vai ser não espontâneo, certo? Aí tem uns cuidados que eu tenho que tomar. Aí, se for o quê? Negativo com negativo, aí se a temperatura começa a influenciar, certo? Porque eu tenho uma explicação aqui, aí eu tenho que tomar uns cuidados. Eu acho mais fácil fazer a conta, mas aí você pode refletir, ó. Por exemplo, ó, negativo, isso aqui é igual a 30.000 e tem uma temperatura baixinha. Aí não vai influenciar, certo? Como te viu lá. Aí eu tenho, por exemplo, aqui, isso aqui é negativo. Aí tem aqui, por exemplo, 30.000 e a temperatura está em 4.000, em 50.000 kelvins, hipoteticamente. Aí vai influenciar muito. Claro que não vai ficar não espontâneo, certo? Galera, então é isso. Então eu vou usar da lógica para obter. É uma alternativa que você pode sim fazer. Mas se você tem dificuldade em fazer pela lógica, faça a conta. Faça a conta, igual eu fiz aqui para você. Veja que você pode julgar facilmente aí fazendo a conta, tá? Pessoal, então a aula de hoje foi isso, tá? Uma aula um pouquinho abstrata, novos conceitos foram introduzidos, mas foi só uma fraçãozinha do capítulo. Fiquei com bastante calma, gastei 3 aulas nesse capítulo. Espero que tenha sido proveitoso. Se você não entendeu, volte e assista o vídeo de novo. Se você entendeu, já pode partir para exercício. Termoquímica é exercício, tá? É fazer conta. Faça conta, faça bastante exercício até você fixar, tá? Agora, quanto ao para casa, só tem uma questão, né, que ficou do praticando. Faça número 3 aí. Acho que por enquanto essa parte de entropia, ΔG, ela cai. É importante saber, mas ela está aí nos 10% aí. Mas é importante saber, tá? As outras aulas caem muito. Despenca em prova. Essa aí cai um pouco menos frequente, mas ainda tem uma ocorrência aqui e acolá de entropia e ΔG também. Acontece, tá? Então fiquem com Deus. Forte abraço.